Fala assim, ó. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho da sua mãe, que era viúva. Então, o que tocou no coração de Jesus foi o seguinte: foi que aquela mulher era viúva e ela estava enterrando seu único filho. Sabe o que isso significa? Pergunta para mim o quê? O quê? Isso significa que ela estava fazendo o caminho do cemitério pela segunda vez. Eita Jesus! Na primeira ela enterrou seu marido. Então, todos os seus projetos de uma família, todos os seus projetos de um lar abençoado, morreu ali. E na segunda vez ela segue o mesmo trajeto, o mesmo caminho para enterrar o seu único filho. O povo olhava para aquela mulher e via aquela mulher como uma mulher amaldiçoada, porque ela não conseguiu dar prosseguimento à linhagem do seu marido. Eita Jesus! Ela não conseguiu. Então, toda essa situação que essa mulher estava passando tocou no coração de Jesus. Aleluia, Jesus! Igreja, eu estou dizendo para vocês esta noite, vocês não vão trilhar o caminho da derrota uma segunda vez. Eu trouxe o meu servo lá de Sorocaba. Eu trouxe meu servo lá de Sorocaba Para dizer para vocês nessa noite. para dizer para vocês nesta noite Que vocês não vão passar pelo mesmo caminho de vergonha. vocês não vão passar pelo mesmo caminho de vergonha. Tem muitas pessoas aqui dentro E tem muitas pessoas aqui dentro que estão no meio do trajeto. que estão no meio do trajeto, Mas eu estou indo hoje ao teu mas eu estou indo hoje. Você não vai trilhar esse caminho uma segunda. Toda aquela situação comoveu Jesus. Jesus olhou para a situação e falou assim: Pastor Márcio, eu não vou deixar de ser derrotado no mesmo lugar onde ela foi derrotada. Eu não vou deixar ela errar no mesmo lugar onde ela errou. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu não vou deixar você cair no mesmo lugar onde você caiu. Ele continua. Então, primeiro ela tocou no coração de Jesus. E qual foi o segundo passo? O segundo passo foi uma ação de Deus contra ela. Espírito de Deus, para mim, qual é? Qual é? Diz assim, ó, versículo 13. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia! Fala assim do seu irmão, fala assim para ele. Bate no peito assim e fala assim: eu sou profeta para a sua vida. Eu sou profeta. Sabe o que eu tenho para te dizer? Sabe o que eu tenho para te dizer? Olha para ele, dá um sorrisinho e pergunta assim para ele: o quê? Sabe o quê? Ah, ele não ouviu, pergunta para ele: o quê? O quê? Assim, ó, eu vou te. Deus mandou eu te dizer. Deus mandou te dizer Que você tocou o coração dele. que você tocou o coração dele. E a primeira coisa que nós temos que fazer para receber o nosso milagre é tocar o coração dele. Mas fala assim: mas antes do seu milagre, Deus vai fazer
compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, o mais importante para Deus, o mais importante para Ele, não é deixar você milionário. É lógico que Ele quer te abençoar para você abençoar a igreja. Não é, mas a intenção dele não é deixar você milionário. O mais importante para Deus não é te dar um terno bonito. E muito menos um carro do ano. O mais importante para Deus é curar a sua alma. Aleluia, aleluia. Preparar você para ir para Por isso que ele fez isso com a viúva. Ele fez isso com a viúva. Ele chegou nele e falou assim: ó, não chores. A primeira coisa que ele fez foi consolar o coração dela. Antes de ressuscitar o menino, ele consolou o coração dela. Fala assim para o seu irmão: nessa noite, esse jeito não vai acontecer nem hoje nem nunca. Fala assim para ele: nessa noite, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Vai ao meu encontro. Ele vai chegar aonde homem nenhum consegue. Ele vai entrar lá dentro do seu coração e ele vai derramar um bálsamo que vai curar todas as feridas da sua alma. Só tem isso. Joga a mão pro alto e eu tenho saído para pregar em bastante lugares. Graças a Deus. Nós acabamos de chegar em Minas Gerais, estávamos tirando férias. Olha que maravilha. Vamos ministrar também em algumas igrejas de Minas. E o que eu tenho mais visto nesse Brasil, sabe o que é? É pessoa achando que bênção material se salvação. Eita, Jesus. Só que Deus não está preocupado em te abençoar materialmente. Ele quer te abençoar materialmente. Presta atenção, Ele quer. Ele quer te dar uma vida em abundância. Ele quer. Mas antes disso, Ele precisa curar a sua alma. Porque o que vai ter de crente, irmão, presta atenção no que eu estou te dizendo. O que vai ter de crente com dinheiro que vai ficar aqui na grande tribulação não vai ser. Eita, Porque achava que o dinheiro era sinal de aprovação de Deus. Não é sinal de aprovação de Deus. é verdade, Jesus. Não é sinal de aprovação de Deus. Então, Deus quer te dar, Ele quer te dar, Ele quer te abençoar, Ele quer te abençoar, Ele tem poder para isso, Ele tem poder para isso. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Mas o que mais preocupa a Deus é como você está aqui dentro. Aleluia. Vou abrir um parênteses aqui, eu vou falar. Vou falar porque o Espírito Santo está mandando. O Espírito Santo está mandando. Quantas das vezes nós não estamos de terra e gravata, pastor? Bonito. Mas aqui dentro é tudo podre. Está cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de mentira. Nós não conseguimos nem honrar o nosso líder. Eita, Jesus. Porque chegamos perto dele e falamos assim: ô pastor, te amo. Ao que damos as costas, falamos assim: Eita, Deus. Eita, Jesus. o que tem de crente não vai ficar aqui. E que vai morrer, vai direto para o inferno. Porque vai ter coração cheio de inveja. Vai ser dessa forma, meu pai. O evangelho no Brasil hoje é um evangelho de prosperidade. É Não verdade. é mais um evangelho de salvação. Cheio. Mas fala assim para o seu irmão, nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele vai entrar na nossa alma. Ele vai no nosso coração. E se tiver alguma coisa aqui, fala para ele, se tiver alguma coisa aqui que nos impede de ir para o céu, ele vai arrancar nessa noite.
Esse aqui é Jesus. Aí Jesus chegou, olhou bem para ela e falou, olhou bem assim, filho. Não chores. Essa palavra causou um impacto tão grande naquela mulher que ela não falou nada. Ela não falou nada. Mas ela pensou. Pergunta para mim o quê? Ela pensou assim. Quem é esse rapaz? O que ele pensa que ele é? Ele não viu, ele não conhece a minha história. Ele não sabe que eu já enterrei meu marido. E agora estou enterrando meu único filho. Jesus olhou para ela de novo e falou assim: não chores. Aleluia! Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo para vocês que muitas das vezes Deus fala algo para você. Deus fala algo para você e você fica questionando aqui dentro. É verdade, você deve bastante. Deus fala assim para você: eu vou te levantar como um grande pastor nessa terra. Eita, Aí Deus. você fala assim: esse profeta está na cara. Olha a situação. Eu nem gosto de pastorear. Eita, Jesus. Mas ele vai estar na frente e fala de novo: eu vou te levantar como um grande profeta. Ele olha para você e fala assim: ó, eu vou te tornar uma pessoa muito abençoada. Aí você fala assim: esse aí está na feijoada. Esse aí está na cerca de boi. Porque eu estou desempregado, ele está falando que eu vou ser uma pessoa que vai ter muitas costas. Eita, Deus. Só que você esquece do poder do nosso Jesus. Sabe por que eu estou te falando isso? Quando, há 13 anos atrás, Deus me fez uma promessa. E quando Ele me fez essa promessa, eu via. Esse irmão aí, sabe o que está falando. Só que Ele está cumprindo tudo isso na minha vida hoje. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não jogue fora as palavras que Jesus manda para a sua vida. Ainda que pareça impossível aos seus olhos, aos olhos de Deus, nada é impossível. Aleluia, meu Deus. Vou te dar uma pincelada aqui só isso para você entender. Irmão, eu estava numa praça, pastor. Eu era traficante, eu estava sentado numa praça, bebendo. Estava louco, pessoas querendo me matar, eu queria matar pessoas. E um jovem chegou lá para evangelizar e falou assim: ó, viu, Deus tem uma obra na sua vida, você vai ser pastor. Eu quase bati nele. Eu não gostava do pastor. Eu quase bati nele. Só que isso se cumpriu na minha vida. E hoje, quando eu olho para esse jovem, lá em Minas Gerais, eu olho para ele e falo assim: rapaz, deixa Deus continuar te usando. Sabe por que eu estou mostrando isso para você? Pergunta para mim por quê? Porque a tua situação está assim. Aleluia! Deus faz, você olha para você e fala assim: é impossível. Nem Deus pode fazer isso. E você não acredita naquilo que Deus tem para você. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, meu filho, guarda essa promessa que Ele te fez no teu coração. Começa a acreditar nela, porque eu tenho certeza que essa promessa ela vai se cumprir. Aleluia! Aí ele fala assim: ó, chegando, versículo 14, chegando, tocou os espíritos que levavam, pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Uma vez um pastor estava pregando e ele falou uma coisa muito engraçada. Ele pregou isso e depois ele chegou em mim no final do culto e falou assim: pastor, não me deixe envergonhar. Eu falei: por quê? Ele falou assim: Jesus era músico mesmo, né? Pastor, eu falei que ele era músico. Eu falei: mas isso é errado. Eu falei assim: mas por que ele era músico, irmão? Lá na passagem da Bíblia diz que ele tocou um esqui.
instrumento que era, mas ele tocou aquele instrumento. Eita Deus! Não, isso aqui é caixão. Ele não pegou o caixão e começou a soprar. Era caixão, Jesus não era músico, tá? Então, diz que ele chegou e tocou o esquife. E quando ele tocou o esquife, aqueles que levavam pararam. E Jesus, ele me ensinou uma palavra muito poderosa. Pergunta para mim, qual foi? Ele falou assim, ó. Jovem, eu te digo, levanta-te. Que poder! Aleluia! Irmão, se você analisar essa palavra no sentido profético, ela é muito forte para a nossa glória. Aleluia! Pergunta para mim por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que a nossa caminhada está no fim. Nós achamos que o nosso trabalho está no fim. Nós achamos que o nosso ministério está no fim. Nós achamos que a nossa família está no fim. Nós achamos que tem pessoas que acham que o seu casamento está no fim. Tem pessoas que acham que o seu trabalho